Se você tá tentando emagrecer, eu aposto que você já percebeu uma coisa. A sua gordura parece que tá ficando mais mole. Sua barriga já não fica mais tão dura quanto antes. Então, calma, que isso não significa que tá tudo piorando. Na verdade, pode ser um dos primeiros sinais que você tá emagrecendo de verdade, minha amiga. Hoje eu quero explicar pra você tudo o que muda quando o seu corpo começa a emagrecer. E não só no seu corpo, mas também aqui, ó, na sua cabeça, na sua autoestima, nas suas roupas e até mesmo na forma como as pessoas começam a te olhar, porque você sabe que tudo fica diferente, né? Emagrecer não muda só o número na balança, muda a sua vida toda. E eu quero começar falando de uma coisa que muita gente estranha, o fato que eu te contei de a gordura ficar um pouquinho mais molinha mesmo, né? Porque quando a gente tá acima do peso, muitas vezes a gordura ela fica mais compacta, ela fica mais dura. É aquela barrigona assim, grandona, sabe? Estufada, que a gente vê de uns caras que toma chopp, que fica aquela barrigona rígida. Mas quando o corpo começa a emagrecer, o que é que acontece? Vou explicar para você. As células de gordura que ficam cheias ali, elas começam a se esvaziar. Então ela estava cheia e aí ela começa a diminuir. Então é por isso que muitas pessoas sentem que a gordura fica um pouco mais molinha, sabe? Mais maleável. E é como se o seu corpo ele tivesse literalmente esvaziando aquela reserva de energia. Glória a Deus. Posso ouvir um glória? Então, minha amiga, se você começou a perceber isso, isso geralmente é um ótimo sinal. Palmas. Seu corpo, ele tá começando a responder, tá? Então o corpo começa a desinchar. Outra coisa que é muito legal e que muita gente percebe nas primeiras semanas de emagrecimento é o desinchaço. Então, principalmente em mulheres, nosso rosto ele começa a afinar, a barriga ela diminui um pouquinho, as mãos elas ficam menos inchadas. E isso acontece porque quando você melhora a alimentação e aí você começa a treinar, o seu corpo reduz a retenção de líquido, ou seja, a inflamação. Então, mesmo antes de você começar a perder gordura, o seu corpo, ele já percebe a diferença. E outra coisa que é muito boa, que é muito legal, é que as roupas começam a ficar diferentes. Então, um dos primeiros sinais é realmente quando você olha no espelho, você veste aquela calça que tava mais difícil de entrar. Finalmente, a bichinha entra, você fala: caramba, agora eu consegui. Esse é sim um dos momentos mais gostosos que a calça ficava apertada, ela ficava assim, ó, de repente a bichinha fecha. Aquele vestidinho midi que você tentava usar, ele te cai como uma luva, mulher. E às vezes na balança acaba que nem muda, né? Só que no guarda-roupa a mudança começa e isso é maravilhoso. Porque o emagrecimento, ele não é só peso, ele é composição corporal. Se você treina musculação, por exemplo, com certeza você percebe que às vezes você perde gordura, só que você mantém ou até aumenta a sua massa muscular, e isso na balança deixa um pouquinho diferente, então pesa na balança. O mais importante não é número na balança, tá? É composição corporal e você ficar olhando o formato do seu corpo. Outra coisa que muda também quando você começa a emagrecer é a sua energia, minha amiga, que é uma coisa que quase ninguém fala sobre o emagrecimento. O quanto a sua energia muda, você acorda mais disposta, você se movimenta mais durante o dia, você sente menos cansaço para subir escada, para caminhar, para treinar. E isso acontece porque o seu corpo ele começa a funcionar de uma forma mais eficiente. Ele fica menos inflamado, a circulação fica bem melhor, você tem uma melhora de um modo geral no seu condicionamento. Enfim, é muito benefício. E outra coisa que ninguém fala, mas eu quero falar aqui, é a sua cabeça. Que agora vem uma das coisas mais importantes, né? Que é a mudança mental. Porque quando você começa a emagrecer, você começa a perceber que você fica mais poderosa, sabe? Você fala, cara, eu consigo. Você fica mais confiante. Você confia mais em você. Você percebe que você é capaz de cumprir as suas metas. Você percebe que você é capaz de treinar, que você é capaz de cuidar da sua alimentação. E isso, minha amiga, muda completamente como você se vê. A sua autoestima ela fica muito alta. Porque quando a gente começa a emagrecer, a gente começa a se olhar no espelho diferente. Então a sua postura, ela muda.
Você se veste de uma forma diferente, você quer se vestir de uma maneira mais legal, a forma de entrar num lugar muda, você começa a se sentir mais bonita, mais segura, mais confiante. Não é só estética, porque você sabe que você está se cuidando mais. E esse autocuidado, esse autovalor, esse autoamor é a coisa mais importante que um ser humano pode se entregar. Então não é só sobre estética, não é só sobre você se olhar no espelho e se ver uma diva como você é. Uma diva você já é, gorda, magra, de qualquer forma, mas quando você se cuida, quando você se olha no espelho e vê que você completou com as suas metas, que você deu conta de fazer aquilo que você falou que ia fazer, isso é autoconfiança, minha amiga. Você olha no espelho, você fala, fiz. Falei que ia fazer e fiz. E isso muda quem você é no seu dia a dia mesmo, sabe? Outra coisa que muda é a relação com o seu corpo. Porque no começo do seu processo de emagrecimento, muita gente olha para o corpo e acaba criticando. Então você fica com cobrança. Só que conforme você vai evoluindo, acontece uma coisa muito interessante. Você começa a olhar para o seu corpo com mais respeito, pode notar. Porque você percebe que ele responde, ele se adapta, ele melhora, se você cuida mais dele. E aí chega um momento em que alguém pega e fala assim pra você: Nossa, você tá diferente, fulana. Você tá mais bonita. E isso acontece antes mesmo de você achar que você mudou. Porque quem vê você todos os dias pode não perceber as mudanças, mas quem vê você só de vez em quando percebe as mudanças muito mais. Então, quando você começar o seu processo, você vai ver que as pessoas ao seu redor, elas vão começar a falar. E às vezes você olhou no espelho, não percebeu. Mas se alguém olhou, percebeu, agradece. Fala para essa pessoa, pô, obrigada. E se agradece. Se agradece porque o processo de emagrecimento, eu sempre falo, o emagrecimento ele começa na mente. E quanto mais amor você se dá e quanto mais prazer você tiver pelas tuas conquistas no meio do processo, não tem pra ninguém. Esse que é o esquema, entendeu? Tem essa diferença no seu rosto, tem a diferença na postura, tem a diferença na sua energia e isso às vezes dá um gás enorme pra gente continuar. Mas tem uma coisa que é muito importante que eu quero falar pra você, é que o emagrecimento ele não é linear. Tem semanas que você pode evoluir bastante e tem outras semanas que você vai perceber que não mudou muito. E isso é normal, porque o seu corpo, ele não é uma máquina perfeita. Ele se adapta, ele se ajusta, ele passa por fases. E o importante é manter consistência. Fechado? Então, a grande verdade sobre o emagrecimento é que ela começa no corpo, mas ela transforma a sua mente. O seu corpo muda da sua disciplina, da sua autoestima, da sua confiança, da sua autoconfiança e muda da relação com você mesma. Então, minha amiga, se você começou o processo, você começou a perceber pequenas mudanças. Uma gordurinha mais molinha, um corpinho menos inchado, você tá mais elegante, sua roupa tá diferente, você tá com mais energia, seu corpo tá respondendo. E aí agora é só continuar. E se você quer aprender como emagrecer de uma forma inteligente, sem perder músculo, sem fazer loucura, já se inscreve aqui no canal, porque esse canal, ele é sobre isso. É sobre emagrecer de forma estratégica e saudável. Então me conta aqui nos comentários, qual foi a primeira mudança que você percebeu quando você começou a emagrecer? Espero que você tenha gostado, espero poder ajudar. Se você quiser ajuda para montar o seu treino, manda uma mensagem para mim lá no direct, @brunapalmieri com 2 is. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, comenta aqui, manda aqui nos comentários, que eu vou adorar saber e eu vou adorar ajudar você. E é isso, obrigada e até o próximo vídeo.